Olá pessoal, eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e hoje nós temos uma convidada ilustre, a Alanis Victoria, né? Ela é autora de fantasia, mistério e ficção científica. Alanis, seja muito bem-vinda à Toca do Aventureiro, por favor, se apresente para a galera. Oi, pessoal, eu sou a Alanis, eu escrevo de tudo um pouco e vocês vão acompanhar meu trabalho, desde alta fantasia, distopia e algumas coisas meio assustadoras. Muito bem, pessoal. Entre os títulos da Alanis estão o Caçadores de Dragões, pela Medusa Editorial, Caronte, também pela Medusa, Pangeia, O Ano da Extinção, disponível no Kindle, Hillside, pela Medusa Editorial, Found World, né, O Renascimento de Axis, são contos, Flores Sussurrantes, disponível no Kindle, A Canção dos Corvos, também disponível no Kindle. Esqueci alguma coisa, Alanis? Não, até agora é tudo que eu tenho. Não, até agora, gente, até agora. Olha, boatos dizem que tem um drive com 30 obras que eu não terminei. Boatos. Boatos. Bom, então, Alanis, conta um pouquinho pra gente a sua jornada, como começou, como a garotinha que escrevia se tornou autora. Então, eu comecei por volta dos 13, 14 anos. Eu lia muito quando era pequena, minha mãe me deixava à mercê dos livros e virou uma espécie de vício. Uhum. Aí, depois que eu comprei minha primeira saga, que fez o box Game of Thrones, aquela edição grandona que não fazem mais. Aí eu pensei, vou começar a escrever. Aí eu passei por todo evento canônico que eu descobri as fanfics. Ah, Fanfics. Eu sempre fui otaku, aí eu descobri que existia fanfic do Naruto e eu comecei a escrever no fandom. e como eram suas histórias do Naruto? Assim, tinha um casal que, infelizmente, eu acho que o Kishimoto fez um pouquinho mal feito, que foi o Sasuke e a Sakura. Uhum. Que eu comecei a escrever muito sobre esse fandom. Foi a época que eu mais tive leitores. Aí eu fazia fanfics, eu fazia eles ou no universo do anime ou em universos paralelos. E o pessoal lia. E eu gostava daquela coisa de, terminei, não vou ficar empolgada sozinha. Tinha outras pessoas me cobrando para concluir. Tanto que hoje em dia a maior parte das minhas obras são fanfics que eu vou remasterizando para fazer obras originais. Ah, legal, legal. Muito Tanto é bem. que Um dos Corvos, que é o meu livro de alta fantasia, ele é uma Uhum. mistura de uma fanfic do Naruto com coisas inspiradas em Game of Thrones. Uau, muito bom, muito bom. E deixa eu te fazer uma pergunta. Pela experiência que eu tenho falando com autores, com autoras, né, com quem conta histórias, normalmente a primeira história que eles escrevem, eles deixam guardado. Isso acontece com você também? Acontece. Eu tenho uma obra que eu escrevi faz muito tempo, foi na época que Livros com Anjos Caídos estava famoso, que é Filhos do Apocalipse, da franquia. Ia ser uma trilogia, mas hoje em dia eu tô adepta de livros únicos para eu não sofrer. Aí eu Ah, publiquei ela no site há um tempo até conseguir monetizar a história, só que infelizmente por um contrato de exclusividade ela ficou presa. tá. Não, numa editora que é o terror de alguns iniciantes. Aí ela ficou lá Hum, e hoje em dia eu tô vendo como eu vou remasterizar ela para poder republicar. Mas tá lá entendi. na gaveta de luto. Ai, que pena. Espero que você consiga resolver, né? Mas aí, dos títulos que eu falei, né? É, qual que foi o primeiro, assim, que você publicou? Físico? O Corvus. O Corvus. O Corvo? A Canção dos Corvos foi um livro que eu decidi escrever depois que eu mandei meu primeiro romance para uma editora que foi rejeitado. Hum, Na época eu sabia muito e eu sou muito perfeccionista. Então não adiantava eu ter. Ele foi recusado em uma, que eu queria muito, e aceito em outras, mas eu queria aquela. Aí eu fiz, não, eu tô com trauma desse livro, eu vou fazer uma coisa, eu vou mandar para essa editora, eles vão aceitar. hum, Aí, como eu disse, eu peguei umas fanfics minhas, eu tinha duas fanfics, porque originalmente o Corvus, ele era totalmente no estilo Game of Thrones, aquela questão de ficção medieval, política, etc. Aí eu achei um antigo rascunho meu, porque desde sempre eu escrevia papel e caneta. Eu acabei com um caderno escrevendo livro, ah, porque que eu não tinha legal.
eu não tinha acesso a computador, meu celular quebrava o tempo todo. Aí acabou que era sempre papel. Uhum. Aí eu peguei essas duas histórias, eu juntei e nasceu a Canção dos Corvos, que é basicamente inspirado em The Witcher, é inspirado em Game of Thrones, é inspirado em Senhor dos Anéis. E eu saí Uhum. através dela, é meu bebê, é meu xodó. Ah, muito bem. Falando nisso, né, já que você mencionou, né, quais que são os seus autores favoritos e suas inspirações? Pronto. Minha maior inspiração é o Martin. Toda vez que eu tô com dificuldade, principalmente para escrever cenário, eu tenho dificuldade de detalhar demais cenário, principalmente medieval. Eu gosto sempre de pegar os calhamaços de GOT, dar uma lidinha, tipo, é assim que ele descreve tal coisa. Aí eu vou me inspirando. Eu também gosto muito da escrita do autor de The Witcher. Eu não sei falar o nome dele, então não vou cometer a gafe. E eu também acompanho muitas coisas, tanto clássicas como atuais. Eu leio Sarah J. Maas, eu também leio Tolkien, eu leio a escritora do Quarta Asa, que eu também esqueci o nome dela. Então, assim, eu sempre pego referência de todo lugar. Uhum. Muito bem. Bom, pelo que eu estou notando, assim, você gosta de histórias sombrias e melancólicas, né? Eu gosto de um dark fantasy, de uma coisa mais... Nossa! Olha, eu posso te recomendar um que não é para todo mundo, que eu falo que é um dos proibidões, À é vontade. A Queda de Hans Cotton. Nunca ouvi falar desse. É de uma autora, De Hoff, ela é uma autora gaúcha, né? Olha, esse livro, ele me tirou da minha zona de conforto. Porque eu gosto de fantasia, eu gosto de aventura medieval, eu curto um dark fantasy, assim, mas olha, esse me levou para outro nível. E me foi uma boa surpresa, não só pela história, mas por ser uma autora nacional. Eu achei isso maravilhoso. Eu vou querer, eu gosto de olhar fantasia nacional, porque eles colocam muito cultura brasileira no meio. Questão de É, folclore. Eu acho no incrível. caso, no caso desse não, ele é mais centrado ele, naquele medieval clássico, né? Mas ele é bem forte. Mas realmente, você está certo, tem autores e autoras colocando muita cultura brasileira. O Rodrigo Bittencourt, que escreveu Tobias e a Lenda do Arqueiro de Ouro, é um rapaz indígena e ele coloca no mundo fictício com criaturas do nosso folclore, né? E eu acho muito legal. O que tem a cultura mais representada é aquilo. As pessoas criam um mundinho, a gente entra e a gente quer virar um RPG e entrar e viver lá dentro. Exatamente, é assim que eu faço. É assim que eu faço. Né? E você joga RPG ou não? Jogo. Eu nunca consegui a proeza de estar em uma mesa de RPG e concluir até o final. Ah, mas acontece. Né? Acontece muito. Eu tô acostumada tanto com RPG de jogos digitais como de mesa. Eu já joguei D&D e o sistema do Dragon Age. Foi as duas mesas que eu participei. Uhum. E, ironicamente, o personagem morreu nas duas. Acontece bastante. Principalmente em Dragon Age. Principalmente ali. Eu não acredito É. até hoje que eu dei aquele tiro, mas tudo bem. E qual que é a sua raça e classe favorita em RPG? Eu gosto muito de jogar de ladino e Uhum. geralmente eu jogo de elfo. Eu gosto muito da Hum. destreza de ladino. Ah, legal, que legal. Agora vamos lá. Tem mais algum autor ou autora que você gostaria de mencionar? Caramba, dos autores que eu gosto. Na verdade, eu não conheço bem o trabalho dele. Todo mundo que leu me recomenda. Eu comprei 2 livros dele numa venda de livros, que é o Sanderson. Eu quero muito começar a ler as Ah, obras sim. dele. É o do Beastborn, né? Eu tive o Mas você azar de comprou os comprar primeiros? dois e não comprei o primeiro. Eu tô esperando comprar o Ah, primeiro pra... hum. Saiu o RPG do Mistborn, viu? Já, se você Ó, quiser entrar de cabeça, é de mesa. vou dar uma olhada. Coisas que eu tenho muita curiosidade. Eu tenho curiosidade no de The Witcher também e naquele Vampiro à Máscara. Eu joguei muito Vampira Máscara e é, é muito, tem muita coisa, é muito rico. Você jogar tanto de vampiro quanto de lobisomem, entendeu? Eu experimentei o jogo digital. Eu não gostei muito do digital, achei um pouco parado, mas quando eu fui ler os livros do próprio sistema de mesa em si, eu achei muito interessante. Ah, Principalmente são. E você, qual que é o seu clã? Caramba, é Não difícil lembro. escolher.
É porque eu esqueci o nome dele, mas tem aqueles que são os vampiros mais deformados. Eu não sei porquê, eu adoro aquela cara. O Tsimis. Os deformados. Eu adoro eles. Eu fico tipo, por que eles têm que ser deformados? Mas não é uma coisinha pelas coisas exóticas. Aham, legal. Muito bom, muito bom. Agora vamos lá, dos seus livros, certo? Agora que eu falo que é a escolha de Sofia, né? Dos seus livros, qual é o seu favorito, certo? E qual o seu personagem favorito? Não precisa ser do mesmo título. Assim, é meio complicado. Porque Por isso que a escolha de Sofia. Cada livro eu fiz com emoção completamente diferente. São versões diferentes da mesma pessoa. Eu digo que o Corvus é o meu xodó porque eu tive uma fase da infância muito complicada em questão de problemas familiares e tal. E o Corvus, ele foi minha terapia por muito tempo de tudo que eu passei. Tanto é que eu digo que tá para sair a segunda edição agora entre novembro e janeiro. Tô trabalhando nele e, como é que eu posso dizer? É a versão que eu não deixaria chegar na mão da minha família. A versão do proibidão, como eu falei, né? Aquela versão que assim. E eu não digo nem por questão de coisas adultas assim, porque não tem muito. Eu digo que ele é bem soft em relação a isso, tirando as cenas onde eu esquartejo pessoas, mas é aquilo. Não vou deixar esse livro chegar na mão da minha família, porque eles vão saber de quem eu tava falando. Nossa. Aí, eu digo que ele é o meu xodó porque foi libertador. Eu chorei em diversas páginas dele, eu me senti leve em diversas páginas. E foi único, foi uma experiência única. Porém, ironicamente, a minha personagem favorita não tá nele. Tem duas, que eu adoro muito elas, que é a Ciora, do Panja, e a minha protagonista do último volume do Corvus, que ele ainda vai sair, talvez ano que vem, que é a Elis. E todas duas, elas representam versões minhas, que é mais ou menos assim. A Ennis, ela é uma mulher decidida, que sabe muito bem o que ela quer fazer, mas ela se vê no cargo da santa, da salvadora. Ela é empurrada para esse ofício, porque a história dela, ela é uma assassina, uma Senescal, e os Senescais nesse universo, eles servem diretamente ao deus dos mortos. E eles têm uma reputação de que se você ver Senescal, provavelmente vai ser a última coisa que você vai ver. Uau! E ela sai desse background para uma salvadora predestinada a derrotar o mal supremo. E a filosofia dela mas tipo, tá na primeira frase, não é exatamente uma spoiler. Tudo bem, não tem. Tá lá. E assim, é maravilhoso o seguinte, eu gosto da energia de anti-heroína dela. Porque o mundo inteiro, do nada, tá esperando que ela salve as pessoas, que seja luzinha e purpurina. Ela chega, ela resolve a situação, porque ela é obrigada a resolver, mas não sai do jeito que as pessoas esperam. Tipo, tantas pessoas morreram para ela chegar naquele objetivo. E é de uma forma bem humana. E quando questionam, você é a salvadora, você devia fazer isso de tal maneira, ela fica tipo, por quê? Quando eu tava na merda, essas pessoas não fizeram nada por mim. Por que eu tenho que ir lá e salvar todo mundo do jeito que esperam? Eu gosto dessa energia dela, porque ela é muito contraditória. Você tá familiarizada com as obras da Anice Freitas? Não conheço. Não. Ela escreve... Ela tem um romance fofinho. É lindo, sabe? Depois ela escreve distopia, pós-apocalíptica e fantasia medieval. Mas, tipo assim, pros fãs dela, a gente diz que, tipo assim... a morte... O ceifador não anda do lado da Anne, mas ele anda do lado da Anne porque ele não tem coragem de dar as costas pra ela, porque ela é capaz de roubar a foice dele. Talvez você devesse dar uma pesquisada. Vou dar uma pesquisada. Tinha um meme na editora que eu tava, por quando a galera descobriu meu primeiro nome, que eu geralmente me apresento como Vitória. Aí descobriram o apelido do meu nome, que foi inspirado na Alanis Morissette. Aí, quando leram meu livro, meu apelido virou Alanis Mata 7, pela quantidade de pessoas que morreram. Gostei. Vou colocar isso até na descrição, viu? Aí virou esse detalhe específico e eu fiquei com essa fama. Mas é aquilo, né?
O personagem estava marcado para morrer desde o começo. Eu não tenho culpa se vocês gostaram dele. Muito bem, muito bem. Agora, eu reverto um pouco a pergunta, que é qual foi o livro que te deu o maior feedback com o público e qual personagem você não esperava que fizesse sucesso? Porque às vezes a gente escreve o padeiro, o dono da vendinha, o cachorrinho, todo mundo fala, eu amo esse personagem. No meu caso, foi o meu livro mais lido, é o Flores Sussurrantes. Ele é um romance barra drama de época. E ele conta a história de duas irmãs na Escócia que tentam esconder o assassinato do tio. E assim, é curioso porque você tem a história das irmãs e tal, e ironicamente foi a protagonista que me chamou mais atenção, porque eu não fiz ela pra ser amada. Eu fiz ela pra ser aquele personagem que você odeia, porque ela é muito... Não posso chamar ela de prática. Às vezes ela é meio agressiva nas coisas que ela quer fazer. E eu ia perguntando, tipo, por que você deu esse final a ela? Por que você fez isso? Ela merecia outra coisa. E eu com aquela cara de, gente, vocês eram pra ter mais amor por essa personagem, não por essa daqui. E me pegou muito. E foi a primeira vez que eu escrevi um personagem que eu fiquei com pena de ter mandado ele de base, basicamente. Poxa, que legal. Então, e agora, por favor, se você podia dar, por exemplo, um resumo de cada um dos seus títulos? Deixa eu ver se eu consigo resumir melhor. Quer que eu fale aí você dá o resumo ou você escuta? Não, eu acho que eu vou começar pelos contos, porque é mais rápido. Certo. Tem os contos da antologia da Medusa. O Hillside foi o primeiro. Eu tenho um conto lá que é Os Pardais da Casa Blackwood, que conta a história do Nathaniel, que ele é um caçador de recompensas, e ele vai pra Hillside pra rever a noiva dele. Só que o final não dá muito certo, porque a noiva dele faz parte de uma família de assassinos cultistas da cidade. Então, é cheio de plot twist. Ele tem um bom gosto, né, pra mulheres. Ele tem um ótimo gosto. Eu não posso culpar o coitado. Ele não sabia onde ele estava se metendo. Fora isso, eu tenho o conto do Caronte, que, curiosamente, eu não esperava que ele fosse passar. Foi o meu primeiro conto, que se chama A Viagem. E A Viagem, ele é um conto sobre o Jonas, que ele é um personagem que é basicamente um passageiro que está sentado na estação com a maleta. E ele chega, é abordado por uma garotinha, e aquela é uma estação da vida após a morte. E todo mundo tem que entrar no trem e seguir para o que seria a próxima vida. Só que o Jonas, ele não quer entrar. Então, é uma história, basicamente um conto sobre um suicídio. Para explicar os pesares mentais de uma pessoa que opta por essa escolha. Então, ele é bem pesado, ele é bem, como é que posso dizer, fragmentos que me fizeram me desabar em lágrimas quando eu escrevi, eu coloquei ali. E como o Caronte é sobre a travessia, assim, eu não esperava que ele fosse passar e ele passou. Eu fiquei muito surpresa quando o resultado chegou. Uau, que legal. E eu também tenho o conto do Caçador de Dragões, que é A Serpente Vermelha do Oeste. Foi o melhor conto que eu escrevi até hoje, que eu adoro escrever fantasia. A Serpente Vermelha do Oeste, ele conta a história da Kali. Ela é uma caçadora de dragões que o grupo inteiro dela morreu durante o primeiro ataque àquela fera. E ela sobreviveu com uma queimadura que cobre do rosto dela até aqui a altura da clavícula. E essa marca é meio que um chamado. Tipo, toda vez que ela sente o dragão por perto, ela sente dor e o dragão sabe que ela tá por lá. Então é a história de vingança dela, porque o marido dela morreu no ataque. E ela quer derrotar a fera pra se sentir vingada, tanto por ela quanto pelo marido. E tem um plot twist muito bom. Então ela é o John Wick. Por aí. Só que no caso não foi um cachorro. Meu cachorro, foi o marido. Ah, legal, muito bem. E temos os livros. É um pouco complicado colocar em uma frase. Mas A Questão dos Corvos é basicamente a história de dois povos em guerra, que é o norte contra o sul, bem energia Game of Thrones.
E a história de uma druida, uma feiticeira druida, que é a Katrina, que ela é pega como prisioneira de guerra em um país onde usar magia, Peraí, ou usar de magia, pode te matar. peraí, feiticeira, druida, assassina. Isso que é multiclasse. Não, calma, ela não é a assassina. A assassina é a do Ah, segundo livro. tá. Não, não. Ela era uma druida, ela estava em aprendiz, ela ainda ia finalizar, vamos dizer, o cursinho de druida dela. Só que ela não chegou a finalizar. Ela foi pega pela Aham. guerra e na guerra ela teve que adaptar as habilidades dela. Por isso que a multiclasse dela é druida e feiticeira. Aí, Entendi. do que ela foi adaptar para sobreviver, ela foi parar num país onde você ter sangue mágico, que seria qualquer criatura, elfos, anões, etc., ou ser praticamente de magia, dava em morte, automaticamente. E quando ela chega nesse lugar, ela conhece um príncipe, que é. É, peraí. É pela herança de magia, não pela raça. É. O Entendi. sangue mágico é porque tem todo um sistema. O sangue mágico basicamente são seres que vieram de um mundo divino, que é Talum. Uhum. E como é que eu posso explicar? A magia ela produz dragões. Quando os dragões caíram naquele mundo, que eles eram originalmente de uma outra dimensão, parte da alma deles foi fragmentada e foi selada na Terra. E foi isso que criou a magia. Então, Entendi. como tem uma barreira entre o mundo humano e o mundo divino, um pouco dessa magia foi passando para os humanos, quando a grande migração aconteceu, que as espécies saíram de Talum para Calder, e começaram a ter pessoas com magia fora as próprias espécies que migraram para lá. Entendi. Legal. Gostei. Aí eles começaram a chamar de sangue mágico. São pessoas com Hum. aptidão para usar magia. Aí, no caso dela, como os bárbaros, eles provêm dos primeiros homens que matavam essas criaturas antes da migração, tem esse conflito. Porque o norte, ele defende a magia e o sul é contra a magia. Uhum. Então, Legal. ela conhece um príncipe, que é o Cade, e ele é um bárbaro e, ao mesmo tempo, ele também é um... Como é que posso chamar? Não exatamente um erudito, mas ele é muito interessado em coisas mágicas. Porque ele Uhum. descende de exploradores que conquistavam novas terras. Então, eles ali meio que tentam se ajudar, tipo, você vai me dar o conhecimento que eu quero e eu vou te manter segura. Só que tem um conflito, que é a guerra principal, que são os dois deuses da dragão, que é a Raya e o Hades, que seria bem e mal. E nesse conflito, a Katrina, que é a protagonista, ela descobre que ela é uma hospedeira do deus dragão, que na vida passada dela, ela foi Quetzea, que foi o primeiro dragão criado com magia. E nesse rolê, uma seita de fanáticos Aí a partir daí, Eu acho que isso foi um grande. Eu vou ter que bipar isso. Foi um spoiler muito grande. não foi. A história começa aí, inclusive. Nossa, que legal. Nossa, eu tô muito interessado. Eu gostei desse plot twist aí dela, do coração. Nossa. E. Nossa, agora eu nem sei qual que é o próximo. Como é que você vai superar isso agora? É porque assim, o Corvus, ele é também inspirado na história da Rainha Má. A Rainha Má da Charlize Theron, especificamente, do Branca de Neve e o Caçador. Então, você Eu vai amo, ver uma eu amo ela. É a melhor parte daquele filme. Eu adoro ela. Pra mim, ela é a melhor Rainha Má. E assim, o livro, o Corvus inteiro, é você vendo uma fantasia sombria do ponto de vista do vilão. Uhum. Porque a protagonista é a vilã, ela vai se tornar a vilã. E você vê a ascensão dela aos pouquinhos. E Legal. pronto. Aí fora isso, a gente tem o Flores e o Panja. O Flores, como eu disse, são duas irmãs tentando esconder o assassinato do tio. Uhum. E a grande pergunta que fica é: qual delas matou ele e por quê? Só que o porquê vai se respondendo aos poucos. Eu não Legal. vou dar muito spoiler, senão eu vou tirar de vocês a diversão. Tá. Muito bem. E agora é o Panja, né? O ano da extinção. Pelo Pronto. nome, ele já deve ter bastante ação nesse filme, né? Nesse filme não, nesse livro. Na verdade, o Panja, ele foi inspirado em muita coisa. É. A ideia começou quando a minha mãe olhou para mim e falou: você quer realmente se destacar no que você está fazendo, ser escritora? Tenta fazer uma coisa que ninguém fez. Hum. Parei, eu olhei, uma coisa que ninguém fez, mas tem tanta coisa no mundo. Aí eu pensei, tá, eu tava
ser carnaval, até ela tava hospitalizada, né, que ela tirou pedra da vesícula, eu fiquei uns 15 dias com ela lá, por causa do feriado. E eu passei de noite, eu vi o corredor do hospital vazio e eu tive um daqueles insights estranhos de artista, tipo, isso aqui no apocalipse zumbi ia ficar perfeito. Aí eu comecei, como é que eu torno uma distopia única? Aí eu parei, alguém fez distopia na época dos dinossauros? E saí, juntando as ideias. Aí, basicamente, o Pangea, ele é a própria Pangeia, durante uma terraformagem, onde alienígenas vieram para cá e estavam tentando transformar o planeta em uma coisa adaptável para eles. Certo. Só que essa terraformagem ela deu errado. No que deu errado, a Terra começou a evoluir muito mais rápido do que eles planejavam e as coisas começaram a ir para um período mais apocalíptico. Aí a gente tem uma civilização quase totalmente destruída pela radiação, onde você tem plantas que têm consciência, que querem te matar. Você tem animais pré-históricos que funcionam de uma forma bem zumbizada. E você também tem que correr dos dinossauros ao mesmo tempo que você corre da fauna e da flora. Então, existe uma sociedade que vive num lugar chamado Zona Segura. E aí vem o meu primeiro desafio. Pelo que vocês perceberam, eu não gosto muito de fazer a protagonista tipo mocinha indefesa. Eu tô notando que você não gosta muito de final feliz também. Também, mas é porque eu não gosto de livro com final feliz. Aí eu geralmente faço o que eu gosto de ler. Muito bem. Aquilo, um dia vai ter, não me mata. Então, assim, a senhora, ela é a minha primeira mocinha indefesa. Ela é uma mecânica do distrito do lixo, da Zona Segura, que é a parte mais pobre da cidade. E o histórico dela ela foi largada ali quando era criança, ela mendigou, ela precisou até passar por coisas como canibalismo, etc., para sobreviver. E ela foi adotada, por sorte, por um mecânico. Ela e o melhor amigo dela, que é o Alex. E ela e o Alex cresceram ali até que na adolescência o Alex pensou, eu quero mais do que isso pra mim. Aí ele conhece uma das primeiras facções do livro, que são os saqueadores. Que é a galera que vive num lugar chamado Zona Neutra, que seria o todo do mapa. E eles coletam recursos e comercializam para as zonas seguras. Tipo, metal, coisas até como alicate, coisa assim, é bem raro deles acharem e eles comercializam isso. Só que é perigoso, porque você não vai estar exposto à pior parte do mundo, mas vai ter muito perigo onde você está. Aí ele foi e ela ficou. Só que eles se viam esporadicamente, o máximo que ela conhecia do mundo lá fora era aquele 1 quilômetro de saída do muro, que era onde ela encontrava ele. E a história, ela começa justamente depois que eles se encontram, eles fazem aquela troca de produtos. E ela chama ele para jantar em casa, que ele faz tempo que ele não vai para casa. Só que nesse jantar, o distrito do lixo é atacado pela segunda facção, que são os Iluminados. Os Iluminados, eles são pseudo-terroristas, que o governo ele considera eles como terroristas, que estão tentando encontrar a cura pro A47, para o mundo voltar ao normal. Certo. Aí eles são capturados pelos Iluminados. No que eles são capturados, eles descobrem que a senhora ela tem uma mutação. E é muito interessante o contraste. Em Pangea, existem níveis convergentes de inimigos e de mutantes. Os infectados estão no nível 4, que seria mais ou menos aquela estética do... Não sei se você vai conhecer o Nemesis do Resident Evil 3, que é o cara que ninguém consegue matar. Star. Bem naquele nível de por que você não morre? E os mutantes que, em teoria, iriam até o nível 4. Eles nunca conseguiram chegar no nível 4. A senhora ela seria a primeira. E é aí que explica o seguinte. Os Iluminados eles estão numa espécie de corrida espacial contra o governo. Porque os Iluminados defendem a cura e o governo defende a mutação. Eles estão tentando deixar as pessoas como mutantes e não estão tentando curar eles. Então tem essa competição. E aí a senhora e o Alex se juntam a outros 3 personagens, que é o Kai, que é o mutante nível 3 criado pelos Iluminados. Um dos protetores, que é o Lee,
que ele é capitão dos protetores, que é uma facção meio que a milícia dos iluminados, e a Yara, que é uma outra saqueadora, que ela é uma espécie de tutora do Alex. Então, eles seguem essa jornada, onde cada personagem, eles têm a sua nuance. Todos são personagens cinzentos, todos se comportam como qualquer pessoa se comportaria naquela situação. Sem aquele arquétipo de, eu sou o herói, eu tenho que salvar o mundo. Não, eu tenho que salvar meu próprio pescoço aqui, senão vai todo mundo morrer. Então, a história segue esse ponto e é sempre aquela estética do Matrix, de qual pílula você vai tomar, azul ou vermelha. E aí você vai descobrindo, e no final tem a última facção, que são os Silphers, que são os próprios alienígenas, onde entra uma mistura de futurismo, porque eu coloquei aliens e androides, no estilo do jogo Detroit Become Human, com dinossauros e radiação na Pangeia antes da divisão continental. E como que o pessoal tá reagindo? Porque eu tô adorando. Eu me senti meio, cara, pra que facção que eu vou gostar? Pronto, a galera gosta bastante. Tem uma garota que ela leu o meu livro, ela disse que tem muita cena que você sente num filme. E assim, eu até concordo com ela, porque as minhas inspirações foram videogames. Eu comecei em fevereiro, e de fevereiro até novembro, que foi mais ou menos quando eu terminei, eu tava tentando platinar alguns jogos. Aí eu coloquei até no meu Instagram as inspirações. As inspirações são a saga Resident Evil, que eu, graças a Deus, quase acabei de jogar todos. The Evil Within, o primeiro. Também tem Fallout 4 foi uma grande inspiração pra mim. Detroit Become Human. Eu esqueci os outros dois, se eu não me engano foi... Caramba! The Last of Us e teve outro, mas outro eu não vou conseguir lembrar agora. Nossa, mas são muitas inspirações, meu Deus. E você disse que tem uma história que tem por aí em Drive com mais coisas. Muito mais coisas. Basicamente, eu sou uma pessoa muito de visualização. Sempre que eu estou consumindo uma coisa, a ideia vem e eu quero imediatamente replicar ela em alguma coisa minha. Só que isso me atrapalha muito quando eu estou escrevendo. No momento eu estou fazendo ficção histórica. Estou trabalhando com a autora Natália Gouveia numa obra chamada Cavaleiro de Sicília, que é basicamente uma ode a todos os crimes da Igreja Católica em 1400. Uau! Então, os dois, é o meu primeiro livro com um casal homoafetivo naquela época. Então, vai ser muito específico. Nossa, eu tô vendo, vai ser muito específico mesmo. Então, assim, por estar escrevendo esse tipo de coisa, eu não posso simplesmente parar e, sei lá, vou assistir a trilogia original do Star Wars. Eu vou querer fazer alguma coisa similar a Star Wars se eu começar a fazer isso. Então, entendi. Se é ficção histórica, eu vou escutar, assistir e ler ficção histórica. E assim vai, até eu acabar o projeto. Senão eu acabo com 30 arquivos no Drive que eu nunca vou concluir. Bom, que bom que você consegue separar o seu foco, assim, né? E te perguntar, dos seus livros, né? Tem alguns que podem ser pedidos direto com você? Então, no momento, como eu estou independente, a maioria dos meus livros está sendo por e-book. Aí estão todos na Amazon. Certo. Aí tem os meus contos, tem as antologias com a Medusa, que se pega especificamente no site da Medusa. E tá tudo certinho. Em breve, quando minha carteira me der boa sorte, a gente vai ter livros físicos de algumas das minhas primeiras obras. E vamos ter brindes? Porque o pessoal ama brindes. Eu gosto muito de fazer brindes. Inclusive, foi uma coisa que eu comecei a aprender, porque eu digo que eu sou uma escritora de baixa renda. Então, nem sempre eu tô conseguindo custear coisas boas, tipo, eu quero um mapa, eu quero uma fanart especial. Minha conta bancária não dava pra isso. Aí o que foi que eu fiz? Eu aproveitei que eu consigo desenhar, eu fui aprender a ilustrar. Porque eu acho que, assim, como você mencionou, para mim, livro de fantasia precisa ter uma coisa: é mapa. Livro de fantasia sem mapa, parece que tá faltando alguma coisa, né?
E a questão do brinde, pra mim, eu fico satisfeito com marca-página. Eu amo marca-página. Inclusive, falando em mapa, uma das minhas maiores inspirações para meus mapas de fantasia é o mapa de Skyrim. Eu comprei uma edição de quando eu jogava no PS3 e eu tenho ele emoldurado aqui no quarto. Então toda vez Ah, que eu que vou desenhar, legal! fazendo umas rachuras. E como que você faz pra não exagerar naquelas. Os caras colocam uma ilustração de um monstrinho aqui, uma torre ali, uma coisinha aqui. Como que você faz pra não exagerar nisso? Então, geralmente eu coloco uma moldura bem grandona com o nome do lugar ou do brasão do reino e tento ao máximo me contentar com aquilo, porque eu gosto de mapa bem preenchidinho. É, então. Eu acho que meu maior problema com o mapa não é nem detalhe, é escala. Porque Talum originalmente era projetado para ter 4 livros e eu fiz 12 reinos. E hoje em dia eu tive que reduzir para 2 livros, porque eu não vejo mais a história principal avançando tanto. Hum. E eu tô muito triste porque faltam uns 5 reinos para eu usar. Ah, mas eu acho que é importante o autor ver um momento que talvez seja finito. Talvez no futuro volte a visitar com um spin-off, os descendentes, alguma coisa assim. Mas é legal você ver o começo, meio e fim da história, né? E falando nisso, você poderia contar para os seus fãs, para o público, né? Talvez, né, soltar uns spoilers ou novidades que vamos ter. Bom, o primeiro spoiler, mas não tão spoiler assim, é o seguinte. A primeira versão do Corvus, eu recebi muito feedback, tanto bom como ruim. E eu sou do tipo que, gente, me conta os defeitos pra eu corrigir que eu quero deixar bonitinho. Aí só que eu aproveitei que tinham 2 anos de lançamento, eu tinha acumulado muita coisa, aí eu fui pegando, galera, melhor isso aqui, tô com dificuldade de ler isso, coloca um glossário, e fui Uhum. aumentando. Quando eu fui mexer no livro, eu fui de um livro de 500 páginas para um livro de 750. Uau, alguém é perfeccionista mesmo. Então assim, a nova versão vai ter capítulos extras, vai ter histórias de personagens secundários muito mais elaboradas. Eu consegui colocar a história das raças e a história dos reinos tudo organizadinho, então ninguém vai se perder com nada. E vai ter uma cambada de ilustrações novas. Tanto que eu tô aprendendo a desenhar em tinta óleo. Então eu tô tentando fazer uma capa mais Uau. voltada para 3D. Então eu tô vendo como é que vai ficar. Mas vai ficar Ai, muito bom. nossa, que legal. Meu Deus, você tem tempo para dormir? Na verdade, é uma das coisas que meu namorado mais fala pra mim, porque eu sou muito viciada em trabalho. Aí ele chega no final do dia, você comeu, você dormiu? E eu, não, eu tava trabalhando no desenho ali, eu fiquei o dia todo sentada. Ai, meu Deus. Pelo menos tem alguém que se importa, assim, pra te dar uma. E deixa eu te perguntar, você é sobre o Pangeia. Você agradeceu a sua mãe? Porque se não fosse a vesícula dela, você não tinha. Agradeci e ela ficou muito orgulhosa de mim quando ela viu. E assim, eu achei engraçado porque de tudo que eu coloquei no Panja, porque tem muita crítica social sobre o fim do mundo no Panja. Aham. E eu achei muito engraçado porque a parte que o povo mais fissurou foi justamente a frase que a minha mãe me disse. Virou citação, teve uma influência que eu adoro o trabalho dela e ela colocou especificamente a frase da minha mãe como citação do livro. E Ai, que ela simplesmente legal. preenchendo com agradecimentos. E eu fiquei, caramba, minha mãe tá mudando vidas. Cuidado que daqui a pouco ela vai querer royalty, hein? Vai, provavelmente ela vai. Ah, muito bem, muito bem. Então, agora deixa eu te perguntar. Bom, você falou que você é uma workaholic, né? Mas o que você faz para relaxar? Qual que é o seu guilty pleasure? Pronto, eu tinha um cronograma que era de tirar pelo menos um dia na semana pra ficar tranquila, pra meu cérebro dar uma relaxada. E, ironicamente, eu É, fico jogando videogame nesse dia, então não faz sentido nenhum relaxar. tá jogando Skyrim. Eu jogo um Skyrim da vida, eu saio jogando um monte de coisas. Eu tô platinando os Dragon Ages antigos, atualmente, eu tô me Oh, desafiando. legal. Legal. E se tudo der certo, porque eu tô esperando minha placa de vídeo chegar, porque eu sou nerd a esse ponto, eu vou platinar
alguns jogos. Minha nova missão é terminar a franquia de Assassin's Creed. Sou apaixonada por essa franquia. Muito bom, muito bom. Eu não joguei todos, eu não joguei o Valhalla ainda, né? Porque eu não tenho, então eu jogo com os meus amigos, né? Mas um que eu acho que você ia gostar, porque você gosta de distopia, sem ter realmente final feliz. Já pensou em jogar Warhammer? Caramba, teve um pessoal que me recomendou muito. Aí foram me explicar. Tem um sistema de RPG, se eu não me engano. Foram me explicar e eu fiquei perdidíssima. Então, é porque assim, é muito sombrio, um futuro distópico, e você segue como um Ultramarine, que é o soldado definitivo para lutar contra as aberrações e os orcs do espaço, né? E tipo assim, não tem final feliz. Não tem final feliz. Sabe, é uma galáxia muito sombria. Ele tinha impressora 3D, meu amigo, ele imprimia as miniaturas do Warhammer e ele pintava. Ele ficava contando a história das armaduras, das classes, Cara, dos clãs. isso é um buraco sem fundo. Não caia, porque você nunca vai sair. Só joga o jogo. Tem o 1 e o 2, só joga os jogos. Eram horas falando. Tipo, minha comunidade de nerds é bem ampla para todos os tipos de sistema. Um amigo meu, ele tá lendo os romances, né? E eu falei, cara, você tá ligado que nenhum desses romances não tem final feliz, só tem violência, morte e destruição. Ele falou, cara, eu já tô no terceiro e tô adorando. São os melhores. Tem uma coisa, é uma curiosidade que eu tenho, porque toda vez que eu falo, a galera diz que eu sou inocente, mas todo mundo manda eu ler Berserker. Você ia amar Berserker. Nossa senhora. Aproveita que agora tem bastante número, né? Que antes saía uma edição por ano. Aí o pessoal fala, você vai ficar completamente destruído, traumatizado, não lê. Fale mais, não tem mais motivos pra eu ler. Cara, literalmente, para você destruir um monstro, você tem que se tornar um monstro, certo? Então, para você destruir um demônio, o cara tem que se tornar o maior dos demônios. Verdade. Inclusive, eu uso muito essa analogia no Corvus. A frase tema do Corvus, quando eu lancei ele, foi: você conhece as sombras dentro de si mesmo? Porque os personagens, eles começam muito... Eu adoro essa premissa de você começar bonzinho, inocente, e o mundo destruindo você aos poucos, a ponto de você ficar irreconhecível. Eu adoro esse tipo de história. Então, eu acho que você, claro, recomendo o Berserker pra você, mas eu também recomendo você jogar o do Warhammer, você vai gostar. Vou dar uma olhada nele. Então, Tô curiosa. mas agora, peraí. Qual que é o seu filme conforto? Aquele que sua mãe e seu namorado falam, eu não acredito que você tá assistindo isso de novo. Coraline. Oh, você ficou sabendo que parece que o Guilherme Del Toro vai fazer a versão live action? Meu Deus, não façam isso. Você concorda comigo que não é pra criança? Não, Coraline nunca foi pra criança. Eu era criança, eu morria de medo do desenho, eu amava ao mesmo tempo. Então, nossa, ele é muito, muito sombrio. Eu sou completamente apaixonada por Coraline e, inclusive, quando meu namorado me deu o livro, eu fiquei, meu Deus, é o sonho da minha vida. E eu gostei porque a obra, o livro, ele é realmente infantil, ele foi feito para uma criança interpretar. Mas quando você já tem o conhecimento do filme, você percebe as camadas e a profundidade. E Coraline é aquela obra que eu olho e eu digo, não mexam, do jeito que tá bom. Tanto é que com tanto live saindo que não consegue chegar aos pés, eu digo, cara, a animação é tão boa, não mexe. Então, imagina o Guilherme Del Toro, que ele respeita, né? Ele é o mestre do terror. Imagina a visão dele sobre Coraline. Maravilhoso, né? Se eu não me engano, foi ele que dirigiu A Colina Escarlate. E aquele filme é perfeito. Sim, foi ele. É maravilhoso. Eu acho Labirinto do Fauno. Labirinto do Fauno. Muito bom. Né? Tem uma série dele que eu cheguei a ver toda, que é como se fossem microcontos do Guilherme Del Toro. Sim, só sim, eu não lembro o nome. Então, mas eu gosto. Um dos filmes que eu mais gosto dele não é de terror, é o Círculo de Fogo, que é o dos robôs gigantes. Acho que eu conheço. Então, é o primeiro, o segundo não é dele, mas o primeiro, nossa, eu adoro aquele filme.
Ele é um diretor fantástico. Tanto é que eu acho engraçado. Eu não vi o filme, às vezes eu não conheço a história. É dirigido por Guilherme Del Toro. É bom. E eu só assisto. Você assistiu o Pinóquio dele? Não cheguei a ver o Pinóquio dele. Cara, Justamente quando saiu na Netflix, justamente quando saiu, eu não tava mais com a Netflix. olha, deixa eu te falar. Aquele filme quebrou meu coração 3 vezes. Meu Deus. Tá? Eu vi os trechos e aqueles cortezinhos que o povo posta, eu achei lindo. Ele tá Não, na minha não. lista pra assistir. Assim, tem momentos que parece que ele tá. É porque assim, o Guilherme ele faz uma certa. Principalmente ele faz piadas com a época do Mussolini na Itália que pouca gente vai entender. Mas eu entendi, eu achei muito legal, né? Mas, cara, pega uns lencinhos e fica do lado mesmo. Prepara os olhos pra chorar um pouco. Prepara os olhos pra chorar. Bom, Alanis, eu acho que é isso. Tem algo mais que você gostaria de falar? Que você acha que a gente esqueceu? Caramba, 10 horas. Acho que a gente já falou de praticamente tudo que eu tô fazendo atualmente. Até o Todo o momento. resto ou é spoiler ou vai sair em breve, então. Hum, muito bem. Bom, Alanis, primeiro eu queria te agradecer, né, por esse papo, essa oportunidade. E agora nós chegamos naquele momento da Toca do Aventureiro, que é o momento, Karine. Deixa eu fazer os dedos de jazz, né? Que a convidada deixa uma mensagem para o universo. Uma mensagem pro universo. Vamos lá. Uma mensagem bem simples que eu acho que funciona muito para todo mundo e eu tô aprendendo ela na prática. Diversas vezes, especialmente quando você é um artista, a vida ela vai te colocar numas provaçõezinhas, de tipo, seu trabalho não é bom, aí aquele seu amigo que você confiava vai falar mal de você, ou aquela editora não vai te aceitar, ou vai ter aquela comunidade de pessoas dizendo, olha, se você não tem como bancar uma coisa dessa, você não deve tentar. Meu conselho é, tenta e continua tentando. Pode não ser a melhor coisa que você já fez na vida, pode não estar perfeito, impecável, mas tenta. Porque eu digo isso toda vez. Quando você não tem dinheiro para arcar com alguma coisa, você paga com seu tempo. E nem sempre isso acontece, mas dói muito chegar lá na frente e você ver que você perdeu tempo hesitando em fazer uma coisa que teria dado muito certo. Muito bem, muito obrigado. Gente do céu, olha isso! Bom, pessoal, esse foi um papo muito legal com a Alanis Victoria. Eu vou pegar um dos livros dela para ler, vou fazer minha resenha e eu já te convido para retornar. E eu também vou te mandar a conta do terapeuta se for necessário, tá bom? Recomendo o Panjo, boatos dizem que vai sair a segunda versão em breve. Spoiler! Que bom! Então é isso. Então, Alanis, muito obrigado. E é isso, pessoal. Eu sou o Marcos. Essa é a Alanis Mata 7. Essa foi a Aventureira. Até a próxima.